Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, finalmente todos os ministros e dois secretários de Estado. O Sr. Primeiro-Ministro chamou a atenção para isso. Os últimos foram muito atípicos, os cumprimentos. Existiram sempre, mas eu vi o Sr. Primeiro-Ministro em ecrã gigante, ali ao fundo. Outra vez foi ainda com máscara. E, portanto, era um número muito restrito de ministros, os ministros de Estado. E, portanto, tinha-se uma pálida imagem do Governo, nunca sabia se estariam isolados profilaticamente ou não, onde estariam, mas desta vez isso felizmente passou em Portugal. Sabemos de grandes países do mundo incapazes de debelar a pandemia, ou de lidar com a pandemia, o que não deixa de ser um pouco extraordinário e preocupante. Como recordou, já lá vão muitos anos e em situações muito diferentes. Já lá vão muitos anos, 3 legislaturas, estamos na terceira, e 2 mandatos presidenciais, estamos no segundo e último, de facto as situações foram sempre muito variadas. No início o que houve, recordo o primeiro Natal, em 2016, era a preocupação com a saída do processo de déficit excessivo. E pelo meio descobria-se um conjunto de problemas no sistema financeiro, complicados, que passaram para 2017. Em 2017 tínhamos o caminho já quase feito na saída do processo de déficit excessivo, mas tínhamos ainda o sistema financeiro em consolidação e tínhamos os fogos, a ressaca das 2 épocas de fogos. Em 2018, quando se esperaria que esses problemas estavam ultrapassados, houve irrupção de movimentos inorgânicos e do que os teóricos viriam a chamar mais tarde de populismos e que realmente fugiam aos esquemas tradicionais da sociedade portuguesa. Não cabiam nas confederações patronais, não cabiam nas confederações sindicais e aparentemente também não cabiam na realidade do sistema partidário tal como ele existia. E foi assim o Natal de 2018. Mas avizinhavam-se eleições em 2019 e, portanto, em 2019 foi uma situação que prometia, quando se desejava bom ano, e bom Natal e um feliz ano novo, prometia uma estabilização, tanto quanto possível, previsível, no quadro do resultado das eleições e do início de uma nova legislatura. Cai a pandemia. E cai praticamente no começo do ano, se formos a ver, porque no mundo é formalmente assumida em janeiro, na República Popular da China, e logo em princípios de março tínhamos em Portugal. E depois tivemos aquela aventura que foi a subida, a descida de vagas, subiu as vagas, desciam as vagas. Hoje é visto com alguma bonomia, mas na altura não era vista com grande tranquilidade. E o fim do ano de 2020 foi muito preocupante, porque a vaga era pior do que a vaga que tínhamos conhecido até ao verão, até ao começo do verão. E lembro-me que nessa ocasião, ainda por cima, se encontrava a desejar um bom Natal e feliz Ano Novo em vésperas de eleições presidenciais e, sobretudo, de novo estado de emergência, imediatamente seguinte ao dia de Natal, 2 dias depois ou 3 dias depois do dia de Natal. E entramos, talvez no pior período, não sabíamos o pior período da pandemia, que duraria até à primavera. Terminou 2021 numa situação híbrida, que era a pandemia estava a desaparecer, mas havia a notícia da dissolução da Assembleia da República, da proximidade de eleições, mas não tinha totalmente desaparecido a pandemia. Pensava-se, bom, é no ano seguinte que, entrando a terceira legislatura e desaparecendo a pandemia, vamos conhecer a tal estabilização que não surgiu quando se esperava anteriormente. Os sinais já eram preocupantes do ponto de vista de tensões
geopolíticas, mas acreditava sempre, não se chega à guerra. A diplomacia vence a guerra e não venceu. E, portanto, temos a guerra. E depois a guerra tem momentos. O primeiro momento é aquele em que todos sentem a guerra como se fosse sua. E houve uma grande solidariedade em Portugal em relação ao povo ucraniano, em relação à Ucrânia e contra a invasão da Federação Russa. Mas à medida que o tempo passa, a guerra distancia-se. Começam os efeitos da guerra mais próximos e a guerra mais distante. É um fenómeno psicológico estranho. Portanto, a culpa do que se passa económico e financeiramente não é da guerra, é de quem nos vários países governa os países. E quando se tenta explicar, mas há uma guerra que não desapareceu e não se sabe quando é que terminará, então, mas temos que estar habituados a prever guerras, fundos especiais para as guerras, como fundos especiais para as pandemias, para essas situações de emergência, e começa a olhar se é para a vida do dia-a-dia de cada qual. Ora, o que é facto é que a guerra não terminou. Quem a vive ali mais de perto, eu acabo de vir da Roménia, e Vossa Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro também já lá esteve, só que esteve na primavera. Eu estive agora no inverno, não só um pouco mais frio, como sobretudo é um pouco mais complicado perceber que as perspectivas que havia na primavera sobre a duração da guerra estão a ser revistas em baixa, como se diz, dos fenómenos económicos e financeiros, isto é, o prolongamento da guerra. Isto é difícil de explicar às opiniões públicas, mas prolonga-se. E como é? Vão-se encontrando soluções para enfrentar os efeitos da guerra, mas não há certezas. Não há certezas. Podemos estar perante não uns meses, mas um ano, ou mais de um ano. É verdade que vão sendo encontradas formas de ajuda social e de gestão da economia e das finanças para lidar com o fenómeno da guerra, mas são todas precárias, porque há imponderáveis que não dependem de nós. Não obstante, somos todos os que exercemos o poder político julgados como se dependesse só de nós. E é muito difícil explicar que não. Faz parte das aleatoriedades, isto é, das contingências, isto é, dos preços, para tornar mais claro para os portugueses, dos preços de se exercer o poder político, o pagar-se preços por aquilo que depende de nós próprios, dos vizinhos, dos não vizinhos e da outra ponta do mundo. Mas é assim, as eleições têm esse efeito, não é só o acesso ao poder e o exercício daquilo que é favorável no poder, que aliás, quem o exercer descobre que é muito pouco. É o pagar o preço do que é desfavorável no poder e que é enormíssimo. O que é facto é que, portanto, estamos neste Natal, os portugueses têm mostrado perante isto dois tipos de reações. Um tipo de reação é perceber porque é que nestas situações a estabilidade é muito importante. Pois se há guerra no mundo, se há pandemia na China a agravar-se, se há muitas dúvidas no que se passa em vários pontos do globo, se a Europa está a enfrentar todos os dias pontos de interrogação, para além dos naturais em democracia, que é haver eleições todos os anos em vários países europeus, e quem sube e quem deixa, e quem muda a orientação, e aconteceu ao longo deste ano e vai acontecer no próximo ano, talvez seja boa ideia não juntarmos fatores aos fatores de crise que temos, que é o que custa no bolso das pessoas a guerra através da inflação, no seu poder de compra, naquilo que as ajudas sociais não conseguem compensar, não tem custado, felizmente até agora, no emprego, mas tem custado em muitos aspectos da vida das pessoas. E, portanto, isso naturalmente é preocupante. Não vamos juntar fatores de instabilidade. Eu pasmo, aliás, quando olho para outros países, alguns dos quais vizinhos,
e veja a imaginação com que criam problemas adicionais, além da guerra, da inflação e dos outros efeitos negativos da guerra. Muitos deles sociais, na vida das pessoas. Como é que ainda vão criar mais problemas, guerras entre poderes, o legislativo e o executivo, o legislativo e o jurisdicional? Não bastava haver o que existe? Os portugueses percebem isso. Podem não gostar muito. Naturalmente, aqueles que preferem as soluções das oposições não gostam muito das soluções dos governos. Mas isso, precisamente, a democracia tem essa virtualidade, a alternância. E há uma lição desta crise, é que as democracias provaram melhor do que as ditaduras, ou, para não dizer ditaduras, que é muito forte, os regimes fortes e autoritários. Esses falharam na pandemia, na previsão e no lidar com ela. Estão a falhar na recuperação económica. E até naquilo que normalmente se associa ao regime forte, que é um poder militar muito eficiente, pode ser que também demonstre que não é tão eficiente assim. E as democracias, com todas as fragilidades, vão marcando pontos na pandemia, marcando pontos na recuperação económica pequenina que seja, muito pequenina que seja, e porventura também na guerra. Mas isto para dizer que os portugueses percebem porque a estabilidade é importante. Uns não gostam, outros gostam mais, outros gostam menos, mas aqueles que têm a responsabilidade de cuidar disso, cuidam disso. Passa pela cooperação institucional com o Governo. Amanhã receberei a Assembleia da República, com a Assembleia da República, depois os tribunais, com os tribunais. Portanto, essa estabilidade é um fator positivo para Portugal. A segurança é o que explica porque é que os turistas, mal foi possível desconfinar, vieram para Portugal, não foram para outros países do mundo. E não só, e muito investimento estrangeiro, que já veio, que está a programar a vir. Segundo lugar, os portugueses têm uma grande maturidade neste aspecto. Não é uma capacidade ilimitada de sofrimento que ninguém tem, mas é o de irem encontrando, dentro de certos limites, formas de mudar a sua vida para se ajustarem agora aos efeitos da guerra. O presidente de Cabo Verde, no outro dia, dizia-me, quando lá estive, que tinha vivido cá 2 anos durante a pandemia. Que o mais o impressionou foi o civismo dos portugueses perante a pandemia. E voltou a verificar-se agora a quando, por exemplo, dos avisos ou dos alarmes por causa das chuvas torrenciais que tivemos. Dizia-se, olha, não saiam de casa a estas horas, sugerimos que... Eu tive a ocasião de dar voltas, algumas delas incógnitas, outras menos, mas nas incógnitas, e naquele dia esperava-se, e depois não foi tanto quanto se esperava, e corria-se as ruas, não era de Lisboa, era da grande Lisboa, em vários municípios, e os portugueses tinham acatado, como acataram no confinamento. Dirão alguns, bom, isso é demais, isso é uma submissão excessiva, isso é uma falta de ativismo de cidadania. Não, é uma sabedoria de 900 anos. Nós sabemos muito que os outros estão a descobrir, onde os outros estão a chegar, nós já lá chegámos e já conhecemos e sabemos. E o português joga no seguro. E jogar no seguro significa o quê? Significa que, provavelmente, baixinho para a família, na ceia de Natal, vai dizer muito mal do Presidente e um pouco mal do Governo. Mas, por causa da falta de dinheiro, por causa disto, da saúde, ali o Sr. Ministro da Saúde a sorrir, mas também vai, bom, então, por causa disto, daquilo, daquilo outro, vai dizer. Vai dizer. Mas depois o que é facto é que, entretanto, teve a reajustar miraculosamente o seu modo de vida para ver quanto tempo é que podia aguentar com as ajudas sociais também, mas mesmo sem ajudas sociais, quanto tempo podia
aguentar esta situação da guerra. E isto é maturidade. Ninguém está a pedir aos portugueses que façam sacrifícios ilimitados, porque isso não há. Não há. Mas que compreendam que esses sacrifícios têm uma razão de ser, que numa parte fundamental vem de fora e que nós não controlamos. E ficamos à espera para ver o que é que o BCE vai fazer da elevação dos juros. E qual é a última notícia do seu governador do Banco de Portugal em relação à evolução da economia e das finanças? Mas literalmente, e o que pensam lá fora, e como estão as grandes economias a reagir. A alemã está a arrancar, não está a arrancar, e a francesa consegue arrancar, e a americana, bom sinal, está a dar sinais, por quanto tempo, positivos. São estes dois aspectos, que é, por um lado, naquilo que depende de quem exerce poder, é não criar problemas adicionais aos problemas que já existem na vida do dia-a-dia. Da parte dos portugueses é, com todo o direito a manifestarem total crítica perante aquilo que discordem, ou gostassem que fosse completamente diferente, compreendam e têm compreendido como ir enfrentando esta situação, como compreenderam na pandemia, como têm compreendido desde o início da guerra, e nós esperamos, todos, nós que exercemos o poder político e nós portugueses, esperamos que a guerra seja o mais curta possível, mas não mandamos nem na Federação Russa, nem na Ucrânia, e portanto é imprevisível o que se passa aí. Também não mandamos nas consequências económicas e financeiras, nem nas reações dos mercados. Há coisas que podemos fazer e temos feito. Há outras que não podemos fazer, os portugueses percebem isso, e este estado de espírito, desejando a todos, ao Sr. Primeiro-Ministro, aos seus ministros, a todos os portugueses, um Natal possível, e que o ano que vem seja melhor do que os últimos 3 anos. É que são 3. Já nem vou discutir os que ficam para trás. Aí já é um problema de confronto ideológico ou doutrinário. Bom, que a pandemia foi mal, penso que não há divergências ideológicas. Que o segundo ano de pandemia não foi melhor, também estamos de acordo. Que uma guerra não faz bem à vida de ninguém, penso que mesmo os mais fanáticos defensores das partes envolvidas estarão de acordo. E que para o ano nos encontramos aqui, sem máscara, vivos e de boa saúde, com este espírito, não direi otimista, que isso é monopólio do Sr. Primeiro-Ministro, mas proativo, eu continuo a ser muito moderado nos otimismos, mas, podendo dizer que, com guerra a durar, ou já sem guerra, os efeitos na vida dos portugueses são ligeiramente melhores, ou melhores mesmo, ou francamente melhores, depende das circunstâncias, do que são neste Natal. Isto é, o próximo Natal seja melhor que os últimos, do que este e os últimos 2, e o ano de 24 seja melhor do que de 24 também, mas de já para 24, mas o de 23 tenha sido já melhor do que 22, 21 e 20. Desde a Roménia, com camuflado, impressionou imenso. Nós também vamos ver por causa dos indultos. Nós estamos sempre a ver capacidades culturais, grande exposição. São mesmo sempre engraçado. São ministros, depois também temos que falar. São ministros sempre. É um resistente indefinível. Mas é jovem.
Com 74 anos, eu já não posso permitir isto. Mas também não tinha com a Suíça.